Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente se inscreveu nesse evento online de pintura a óleo, onde por uma semana, durante 7 dias de evento, a gente vai aprender, vai ver como pintar a óleo de modo simplificado, para que você tenha autonomia, você consiga pintar sozinho, pintar bem, dar efeito, né, de profundidade na pintura e saber o que está fazendo. Se você acha que você não pinta bem porque você não tem dom, porque você não tem talento, você ama pintar, mas pensa, poxa, eu não tenho talento nenhum, saiba que muito provavelmente você está fazendo passo a passo que não te levam a um resultado que você goste. Mas isso é só mudar o método que você está pintando e isso vai mudar a sua pintura também. Não é uma questão de ter dom, de talento. Qualquer pessoa pode aprender a pintar e essa semana a gente vai ver como. Então, se você acha que até agora você não aprendeu a pintar por causa de dom, por causa de talento, porque você acha que não sabe desenhar e você acha que não sabe misturar cor, colocar as cores nos lugares certos, eu vou te mostrar que 99% das vezes não é esse o motivo. O motivo são vícios de pintura que a gente faz errado e daí acaba fazendo com que a pintura final saia errado, mas não tem nada a ver com você ou com a sua capacidade de pintar. Então essa semana a gente vai falar de um passo a passo, sem segredos, direto ao ponto, falando a verdade, para você subir muito o nível da sua pintura em uma semana só. Eu tenho visto pessoas que assistem os meus vídeos que falam que em uma semana aprenderam mais do que 20 anos pintando em outros ateliês. Se de fato você implementar tudo que a gente vai falar essa semana, você vai se espantar, vai ficar assim encantado com o resultado que você vai atingir. Veja quais foram os comentários das pessoas que já acompanharam as minhas aulas. Agora estou vendo a pintura de pele. Como pintar pele é muito gratificante. Suas aulas são muito bem explicadas. Gosto muito do jeito que você ensina, sua técnica e pintura é muito inspiradora. Thaís, suas aulas são muito didáticas, parabéns. Eu achava impossível, mas com você parece possível conseguir. Agora, rapidinho, antes da gente ingressar na aula, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu sempre amei pintar, mas eu achava que eu não tinha nem dom nem talento para isso e tinha muita dificuldade de colocar minha imaginação no papel. E eu fui procurar escolas acadêmicas para aprender. Eu fiz aulas de desenho, fiz aulas de cor, mas aprender a pintar tinta a óleo mesmo, eu fui aprender só em Buenos Aires. Passei 2 anos estudando pintura clássica por lá e depois disso eu achava que eu ia deslanchar na pintura, mas eu não conseguia deslanchar tão facilmente. Foi quando eu fui fazendo coisas para mim que foi destravando a minha criatividade e eu consegui passar, né, essa técnica que eu aprendi, que é copiar os grandes mestres, que a gente aprende muito quando a gente copia uns grandes mestres. Na época eu copiei um Caravaggio, estudei um Caravaggio, pintei ele. Pegar essa técnica e como fazer com coisas da minha imaginação. Essa ponte entre um ponto e outro, a gente vai falar muito aqui essa semana. Então, se você tem dificuldade, tanto com a pintura clássica, não se sente capaz de pintar um Caravaggio, por exemplo, ou qualquer outro grande mestre, saiba que você é capaz e a gente vai falar como ativar a criatividade e você pintar tudo que você imaginar, tudo que você quer, com cores harmoniosas, dando profundidade, sentando, olhando a tela em branco e saber o que está fazendo. As pessoas que usam meu método, elas adoram e eu fico super feliz de vê-las evoluindo na pintura e alcançando o desejo de pintar livremente, sabendo o que está fazendo, muito mais rápido do que eu, que não tive um método, que eu tive que inventar, né? E meio que intuitivamente descobrindo o que funcionava para mim e levei muitos anos para isso. Mas quando você tem um mapa na mão,
você vai muito mais rápido. E você vai ver, só em uma semana, nessas aulas que a gente vai ter, o quanto você vai adquirir de conhecimento e o quanto vai subir de nível a sua pintura. Você já deve estar pensando, mas Thaís, fala logo, que método é esse? Eu vou falar e a gente vai ter tudo bem esclarecido aqui. Antes de eu começar a falar os passos que a gente tem que fazer, eu vou falar para você como não se aprende a pintar. Porque tão importante quanto saber o que é para fazer, é saber o que não fazer e desmistificar muitas coisas que às vezes é pregado que a gente tem que fazer, só que isso faz com que você não atinja os resultados que você quer, tá? Então vamos lá, eu vou item por item e você vai pensando aí as coisas que você faz, mas não deveria fazer e está atrapalhando o seu desenvolvimento na pintura. Você não aprende a pintar comprando um monte de cores na casa de material artístico. É isso mesmo. Quanto menos cores você coloca na sua paleta, que a gente chama de paleta enxuta. Por que ela é enxuta? Porque ela tem pouquinhas cores, você faz uma pintura inteira. Então, por exemplo, essa pintura aqui, ó, essa daqui, essa pintura aqui que tá atrás de mim, eu não comprei o rosa e coloquei aí. Eu não comprei o tom de pele da menininha subindo na árvore e pintei aí. Cada cor ela foi feita na paleta e respeitar esse princípio de misturar as cores na paleta faz toda a diferença para a pintura ser harmoniosa, que é o que a gente chama tecnicamente de harmonia cromática, que é o que dá a cor à pintura. Então você escolhe numa lógica de que fica bom depois, independente daquilo que você misturar na paleta. E a harmonia cromática funciona muito, e um erro principal para quebrar uma harmonia cromática é precisar da pele, por exemplo, está pintando essa pintura e vai pintar o bracinho da menininha, vai lá na loja de material artístico e compra um tom de pele. Daí a sombra do bracinho, um tom de pele mais escuro, a luz, o tom de pele mais claro. Tudo isso acaba com a sua pintura. O shorts que é rosa, comprar um monte de rosa, não é assim que pinta. Então, se você compra um monte de tinta achando que você vai pintar melhor, para com isso agora, que isso daí é um desperdício de tempo, é um desperdício de dinheiro e é um desperdício da sua vontade artística de pintar, que fica, né, gastando energia com uma coisa que nunca vai funcionar. Nem mesmo os verdes, por exemplo, os verdes aqui, eles não foram feitos com o verde comprado do tubo. Ele foi feito com verde feito na paleta, né? Como quando a gente era pequeno e a gente aprendia na escola, né? A gente aprendia as primárias, lembra? As cores primárias. E daí misturava o azul com o amarelo, formava os verdes. Voltar nessa essência faz com que você pinte melhor do que sair comprando a loja de material artístico inteira, tá? Isso é perda de tempo. Elimina da sua vida, economiza dinheiro e usa esse dinheiro para coisa melhor. Segunda coisa, que anda junto com a primeira. Quando você compra um monte de tinta, que é a primeira coisa, a segunda coisa às vezes vem junto, que é achar que existe pincéis mágicos, e geralmente os mais caros, né? Os mais caros são os mais mágicos. Não é verdade. Tanto quando eu estudei e pintei essa cópia do Caravaggio, quando eu comecei a pintar as minhas coisas e o primeiro retrato que eu pintei depois foi esse menino caipira, esse rapaz caipira vestido de festa junina. Tanto um quanto o outro eu pintei com um pincel baratinho, bem popular. Você só tem que tomar cuidado dele ter cerdas macias e você puxar assim as cerdas, ele não sair inteiro na sua mão. Esse é o único cuidado, né? Não pegar aqueles pincéis de criança, sabe? Que tem a cerda preta e vai saindo todos os pelos quando você pinta. Então, não sendo esses, você pode
pintar com qualquer pincel muito barato. Não existe pincel mágico e você pode usar poucos. Não existe essa coisa de tal pincel faz tal efeito. Não tem isso. Você aprende a pintar e aprende os efeitos que se faz e faz com qualquer pincel barato, como eu pintei esses dois retratos. Eu pintei, você é capaz de pintar também. Não fica achando que eu tenho dom, que eu tenho talento e é por isso que eu consigo pintar com poucas tintas ou poucos pincéis. Não é isso. Tem técnica, tá? E a gente vai ver isso essa semana. Então, se você antes achava que existe pincel mágico, pincel para tal efeito, que você precisa ter a loja inteira de material artístico também na ala de pincéis, isso é um desperdício. Tira esse segundo item da sua vida agora. Se você já pintava e já tem pincéis em casa, provavelmente você já tem pincéis suficientes aí para uma década. Se você não pinta e vai começar a pintar, comprar 3 pincéis pequenos é o suficiente. Tá legal? Terceira coisa muito importante, que é um mito também: esperar a inspiração chegar. Isso não existe. Nenhum artista que tem uma grande obra ficou esperando a inspiração chegar para pintar. Muitas vezes a gente não enxerga o quadro inteiro. Isso é normal, a maioria dos artistas trabalha assim. Por exemplo, quando eu comecei a pintar essa pintura aqui, eu sabia que eu queria uma árvore inundada, mas eu não via todos os elementos, eu não tinha certeza de todos os animais. Ela tem um peixe-boi, ela tem uma preguiça nadando, eu não tinha certeza de todos os animais e conforme eu fui pintando, eu fui tendo mais ideias e elaborando melhor. E às vezes a gente desenha uma coisa, pensa uma coisa e tira durante a pintura, isso é normal. Então assim, você não precisa ter a pintura toda imaginada para começar a pintar. E muito menos esperar a inspiração vir, porque eu vejo que até em alunos tal, vem com esse vício para mim do tipo, hoje eu não estou inspirado, então não vou fazer tal coisa. Você não pode ceder a isso. Essa coisa de não estou inspirado é uma resistência natural que a gente tem às vezes para fazer as coisas. Isso é normal. Em outras tarefas da vida, a gente não pensa, estou inspirado para lavar louça. Estou inspirado para ir fazer esporte, eu só vou fazer esporte quando eu estiver inspirado, ou seja, com vontade. Daí que não vai fazer. Então, assim, em pintura, você tem que se forçar um pouco a pintar, porque esperar a inspiração é uma armadilha. E eu falo, assim, pela minha experiência, quando eu enfrento esse sentimento de que, não quero, ou estou causando alguma resistência, ou fico enrolando para fazer a paleta, sentar e pintar, se eu enfrento isso, eu falo, não, chega, vou sentar e pintar. Depois de fazer a paleta, misturar a cor e começar, as coisas começam a fluir, sabe? Daí você tem a sensação que a inspiração chegou. Tem até uma frase do Pablo Picasso, que ele, perguntado, né, se a inspiração existe, ele fala que pode ser que exista, mas ela vai te encontrar trabalhando. Né? A inspiração ela tem que te encontrar trabalhando. Se você estiver deitado no sofá, ela nem vem para você. Então é isso mesmo. Se você está esperando a inspiração chegar para pintar, exclui isso da sua vida. Não faz isso com você, porque no fundo isso é um auto-boicote. Você está adiando a pintura. Isso faz com que você pinte pior lá na frente, porque a pintura é uma habilidade. É melhor que você pinte 15 minutos todos os dias do que pintar 4 horas a cada 2 meses. Então, essa habilidade de fazer todo dia um pouquinho é que vai fazer com que você pinte melhor, com ou sem inspiração. Tá legal? Então esse é o terceiro item que, se você faz, tira da sua vida agora, que a sua pintura vai subir de nível. O quarto mito que faz com que você não avance na pintura a óleo é achar que você precisa saber desenhar para pintar. Isso não é verdade. Claro que desenho, ele tá ligado à pintura. Quando a gente pinta, a gente está desenhando com tinta.
Essa que é a verdade. O desenho é você transformar em 2D, né? Aquilo que a gente vê em 3 dimensões, né? Então, aqui, quando a gente vai desenhar uma flor, a gente vê a distância de uma pétala até o centro e vai transformando isso numa linha reta e tendo aí 2 dimensões. Isso é o desenho. A pintura é a mesma coisa. Então, de fato, quando a gente pinta, a gente está desenhando com tinta. Só que você não precisa saber desenhar para pintar. Não fique esperando o dia que você souber desenhar maravilhosamente bem para começar a pintar. Isso está atrasando a sua pintura. Você vai aprender a pintar enquanto aprende a desenhar, senão é muito frustrante. Você achar que precisa aprender a desenhar, daí desenhar demora, né? Então você vai ficar aí 1, 2 anos desenhando e sem pegar na tinta, sabe? Para quê? Você pode muito bem pintar e bem sem saber desenhar. Existe técnica para isso, você pode copiar o desenho e ao longo do tempo, pintando bastante, você vai adquirindo essa distância, né, que o desenho dá, né, de qual é a distância daqui até aqui, desse galho até o outro galho, essa montagem do desenho, isso a pintura também vai te dando. Então, enquanto você pinta, ao longo do tempo que você estuda pintura de verdade, né, tirando esses mitos da frente para você crescer a sua pintura, nesse tempo você vai também desenvolver o seu desenho naturalmente. E você pode pintar sim e bem copiando, não tem nada de mal você copiar um risco e pintá-lo. Se você tem uma coisa na cabeça de que você tem que desenhar à mão, rigorosamente à mão, para pegar na tinta, isso também é um atraso de vida. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, ter o seu tempo de desenhar, se você gosta de desenhar, e quando pintar, se concentrar em mistura de cor, em outros elementos da pintura que não são desenho. Saiba que, se você não sabe desenhar, você está pronto para pintar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quinto mito, muito importante. Eu vejo isso muitas vezes em ateliê, vejo pessoas evoluírem um pouco na pintura e travarem por causa desse quinto mito, que é se entupir de informação sobre pigmento. Os livros de pintura, muitas vezes, eles falam do pigmento. Então, o que se diz do pigmento? Ah, é tal tubo de tinta, tem tanto de pigmento, e o outro, e falar dessas, da fórmula química de se formar uma tinta. Isso só atrasa a sua vida. Nesse momento, quanto mais você se afastar das informações sobre pigmento, melhor, porque daí você vai estar mais voltado à harmonia cromática, a pintar de verdade, a gastar o seu tempo no cavalete, em vez de gastar o seu tempo lendo livros que falam muito de pigmento e na realidade eles são mais voltados a um leitor que gosta de química e gosta de fazer tinta e misturar pigmento do que necessariamente o pintor que está no cavalete pintando. Então, se você está gastando tempo durante o dia lendo sobre pigmento e não está pintando, larga os livros de pigmento, senta no cavalete e vai pintar, porque isso também atrasa a sua pintura. O sexto mito é achar que quando você vai estudar a teoria da cor, para aprender a misturar a cor melhor, então você vai nas melhores das intenções, às vezes as escolas, especialmente um estudo bem acadêmico, te coloca a fazer mapa de cor, infinitos mapas de cores, ficar misturando tinta sem te dar um contexto. Por exemplo, ficar fazendo cubos de valor de cor, de claro e escuro, daí faz o mesmo cubo com uma harmonia cromática, com uma cor, com outra cor, sombra colorida, e faz milhares de cubos ou milhares de esferas desenhadas nos seus cadernos, nos seus estudos, e que acabam dando um nó na sua cabeça. Isso aconteceu comigo.
Eu estudei assim, eu demorei muito tempo para conectar esse conhecimento à realidade. Foi só quando eu fui fazer coisas que te dão contexto do que é cor e aplicar em algo que tem contexto. O que é contexto? É pintar uma flor, pintar uma paisagem, é pintar um retrato, é pintar algo que você vê como que aquele estudo funciona e não ficar pintando cubo, esfera e essas formas geométricas que te enchem de informação e não te levam efetivamente a sentar no cavalete e te dar o que você quer. Que é essa liberdade, sabe? De sentar no cavalete, essa coisa gostosa, de olhar a tela em branco, imaginar algo e pintar e sair bom, e sair harmônico, não sentir medo, né? Então, assim, esse estudo acadêmico, ele demanda muita energia do estudante, do pintor iniciante, e não leva a esse lugar de paz, que é o que todo mundo quer, né? Que acredito que é o que você quer também. É ter essa paz de sentar com o cavalete e pintar o que quiser, né? E da mesma forma que a inspiração sozinha, ela não vem e não vai te dar isso, né? Que é uma coisa muito solta, essa rigidez muito grande também não vai te dar isso. Então, caminho do meio, né? Nem espere a inspiração e nem torne a sua rotina de estudo tão rígida, tá? Faça as coisas. É muito importante estudar cor e fazer mapa de cor. Inclusive, eu ensino isso, mas eu acho, no meu método, pelo menos quando eu ensino alguém, as pessoas que aprenderam comigo, sempre o estudo de cor está ligado a algum contexto, né? A pintar alguma coisa de verdade, em vez de fazer um monte de estudo de esfera e de cubos, que normalmente se faz na academia. E o 7º mito sobre pintura é que você tem que pintar de memória e achar que quem não pinta de memória e pinta bem não tem dom, não tem talento, não é o bom artista. Tira essa ideia da sua vida, caso você tenha pensado assim algum dia, se você ainda pensa assim. A gente deve pintar sempre com uma referência visual. Quando os grandes artistas do passado, numa época que não existia fotografia, a referência visual era o modelo que estava lá posando, né? Às vezes a família real contratava o retratista e ficava posando horas e horas. Então, quando alguém está posando, você tem a referência visual porque você está olhando aquilo que você está pintando. Nunca de memória. Os impressionistas, né? O impressionismo foi um movimento artístico que uma das coisas era pintar ao ar livre. Não necessariamente 100% do tempo, por exemplo, Renoir, ele pintava ao ar livre, mas ele terminava a pintura dentro do ateliê dele, né? Dentro de algum lugar. Também tem outros pintores que faziam pinturas interiores, né, as bailarinas e tal. Mas, enfim, os impressionistas tinham essa coisa de sair para pintar. E quando saía para pintar, olhava a paisagem que estava pintando. Ou seja, tinha referência visual daquilo que está pintando. Se você está pintando algo da sua imaginação e você não tem referência visual, você pode procurar fotografia. Por exemplo, eu tive a ideia, porque queria pintar uma preguiça, um bicho preguiça, vestido de noiva. É claro que eu não tenho uma referência visual disso, eu não teria, né? A referência é uma preguiça de verdade, vestida de noiva de festa junina, ainda com blush, as pintinhas de festa junina, né? E a pipoca na tiara. Não tem uma referência visual para eu inventar isso, mas eu não pintei de memória. Não pintei. Como que eu fiz? Eu procurei, pesquisei imagens de preguiças. Quando eu pintava, eu olhava as fotografias, procurei véu de noiva, procurei tiara de pipoca. Cada elemento que tem aqui nessa pintura, eu procurei uma referência visual. Eu não pintei ela de memória. Não dá para pintar de memória. Você achar que você tem que pintar de memória
É uma coisa que dificulta a sua pintura. Se você achava isso, é outra coisa para você tirar da sua listinha de coisas de não fazer, porque isso não vai fazer você mudar de nível. Então, esses são os mitos principais que te impedem a pintar bem. Então, se você fazia algum deles ou alguns, me conta aqui nos comentários e já exclui isso da sua vida. E hoje, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ver um passo que você tem que fazer e que a maioria das pessoas não fazem, mas que é imprescindível que você faça para abrir o seu olhar, que é olhar outros artistas. Olhar com os olhos de enxergar. Não é um olhar igual quando a gente vai no museu, e lá no museu fala-se da obra de um outro artista, de um ponto de vista, assim, do conceito da obra, umas coisas subjetivas, ligando à época, a política, a literatura, o movimento, etc. Não é isso. É olhar a pintura de um artista, e a gente vai ver junto isso hoje, com os olhos de um pintor. É aprender a enxergar aquilo que outras pessoas que não pintam, elas não enxergam. Então, quando você tirar essas coisas que fazem você perder tempo, né? Que é ir lá comprar um monte de coisa na loja de material artístico, todas essas coisas que eu citei. Você tira isso da sua vida e coloca o seu tempo e a sua energia naquilo que funciona, como olhar obras de outros artistas com olhos de enxergar. Isso vai fazer a sua pintura crescer. Você pode até me dizer, ai Thaís, mas eu não gosto da pintura clássica. Tudo bem que você não goste, mas os pintores clássicos, eles têm muito a te ensinar para você chegar no lugar que você quer, que é essa liberdade total para fazer as suas coisas. Muitos pintores clássicos podem ensinar você. Então, mesmo que você não goste da obra do Caravaggio, Rafael, Leonardo da Vinci, eles têm muito a ensinar e você vai transformar esse conhecimento no seu estilo, nas suas coisas, como aconteceu comigo, né? Quem olha essa pintura que está atrás de mim, a árvore inundada, não fala, ai, a Thaís teve uma formação com a pintura clássica, né? Pintando grandes mestres. Mas eu tive, e é como eu oriento as pessoas que eu ensino, é como eu oriento os meus alunos também, né? E acho que todo mundo deve fazer, porque é a ponte para onde você quer chegar. E quando você aprende a pintar com outros pintores, você não está, por exemplo, um aluno que aprende comigo a pintar um outro pintor, ele não está aprendendo comigo, né? Ele está aprendendo com o Caravaggio ou o Leonardo, com o pintor que ele está copiando, não é comigo, Thaís. E esse conhecimento está aí de graça para todo mundo. Então a gente vai entrar no Google hoje e daí você vai ver como montar uma rotina gratuita para você, coisas que você encontra na internet, para ter esses olhos de enxergar uma obra. Então vamos para o computador, que a gente vai ver a obra do Sorolla, por exemplo, que foi um pintor espanhol. Tenta observar comigo a cor, o uso da cor, sem pensar que você vai pegar aquela cor lá na loja de material artístico, não vai. Você vai aprender essa semana a fazer na sua paleta. Mas vamos olhar a cor com esses olhos de enxergar. Isso é uma coisa que você tem que fazer com frequência, tá? Vamos fazer juntos hoje. Então, eu vou para o computador e a gente vai ver. Estou aqui no site do Google Artes e Cultura, que é completamente gratuito, só procurar no Google mesmo, Arte e Cultura, e aqui dentro ele é como o Google, a pesquisa do Google normal, só que só para arte. E daí você vem aqui na lupinha e põe os nomes dos artistas, vai passeando por aí. Aqui eu estou numa tela, né, do Sorolla, dentro do Museu Sorolla. O que é legal do Google, que ele tem essa conexão com os museus. Então, os museus que autorizam, ele mostra as obras que estão lá. Isso é muito, muito legal, gratuito aí na sua casa.
e como usar isso, todo esse material, né, a seu favor para desenvolver o seu olhar e você aprender olhando pintura de outros pintores. Vamos pegar aqui, ó, essa pintura. Vamos observar como que ele pintou os brancos. Olha, tá vendo que ela tá com vestido branco, mas aqui foi pintado. Deixa eu aumentar, ó. Aqui do ladinho dá pra gente ir aumentando, ó. Aqui foi pintado com um rosa claro, que tem cinza, que tem verde. Olha o verde que sobe aqui, ó. E que cada pedaço desse vestido que é branco não tem nada de branco. Se a gente compara, olha, o branco fundo da tela, que é branco mesmo, com toda a pintura, esse branco do fundo da tela, que seria, né, se a gente estivesse pintando, estudando esse trabalho, porque é muito legal pintar copiando para estudar como o pintor fez. Você não ia tirar a tinta do tubo branco puro e colocar aqui. Porque olha, o lugar mais branco da pintura é aqui em cima, ó, da cadeira. Tá vendo? Aqui é mais claro do que aparece nesse vestido. E o branco do vestido, na verdade, não é branco, é um branco colorido com muita cor. De tons rosas, ó. Tem tons cinzas, um branco esverdeado, né? E ele vai dando esse movimento, né? Colocando, então, se você estivesse pintando, o que que você teria que prestar atenção? Em tirar o branco do tubo e ir sujando o branco do tubo com algumas cores, sujando com, fazendo um verde clarinho, fazendo um rosa. Olha aqui um pedaço, né? Bem amarelo. E aqui, ó, tem uma grande luz também, como essa da cadeira. Mas é o único lugar onde vai talvez um branco puro. O resto é só branco colorido. E assim acontece com as outras cores também, né? O amarelo não é um amarelo puro, que você tira do tubo amarelo e vai passando aqui no sofá. Ó, ele tem verde, ele tem cinza, ele vai para um marrom aqui embaixo nas sombras, ele tem vermelhos. Vamos olhar outra pintura do Sorolla, olha. Esse vestido rosa, né? Não se pinta comprando rosa lá na loja de material artístico, colocando rosa na paleta e saindo pintar, né? E o rosa se faz, como em todas as pinturas, aquela outra que a gente estava vendo também, com uma paleta bem enxuta. O que significa paleta enxuta? Paleta com poucas cores. Então, que cor que a gente, como que a gente faz um rosa? A gente misturando, ó, aqui tem vermelho. O vermelho misturado com o branco dá rosa, né? E daí você faz o seu rosa. Só que mesmo fazendo rosa, vamos observar bem de pertinho como ele pintou. Ele pintou inteiro de rosa o vestido, ó? Não. Tá vendo? Ó, aqui tem azul, aqui tem um roxo, ó, aqui tem até marrom. E quando você olha com olhos de pintor, né, se perguntando como ele fez, como ele pinta, quando você vê essas pinceladas de azul, olha o branco aqui, ó, dessa menininha, esse vestido. Olha quanto marrom, amarelo, cinza tem esse branco. Branco mesmo do tubo só tem nessa parte da manga. Então, quando a gente olha os trabalhos de outros pintores, né, com esse olho de enxergar, você aprende, porque você lembra disso quando você for pintar o seu. Não necessariamente você goste desse tipo de pintura. Eu adoro Sorolla, por exemplo. Eu acho as pinturas dele magníficas, mas assim, a arte é gosto. Talvez você não goste desse tipo de pintura. Não tem problema. Mesmo assim, independente do jeito que você for pintar suas coisas,
você vai se lembrar que pode pôr uma pincelada mais azulada, que o branco, olha, tem muita cor. Olha esse branco aqui, ó. Aqui tem azul. Vamos aumentar? Ó, olha esse branco. Só aqui, ó, que tem o branco quando se tira do tubo mesmo. Aqui, ó, já é um cinza e ele vai pro amarelo. E é um amarelo escuro, não é tão clarinho. E descendo, ó, aqui tem um roxo avermelhado, né? E ele vai fazendo essas camadas com pinceladas com muitos brancos, né? Vários brancos coloridos que você vai encontrando, misturando o branco com as cores, as outras cores que tem na paleta, né? Que tem, porque o que que acontece? Quando a gente acha que tem que ficar pegando tinta do tubo e colocando aqui, a gente não se dá conta que a mesma cor que faz uma paisagem de fundo é a cor que a gente faz todo o resto. As cores que foram usadas para fazer o fundo ou a roupa são também as mesmas cores que misturadas dão os tons de pele, tá? Isso a gente vai ver essa semana. Você vai aprender a fazer tons de pele com poucas cores. Então, esse tom de pele aqui, de todas as figuras, foram feitas com a mesma paleta de cor. E vamos observar os tons de pele, o cabelo. Olha as pinceladas. Vê aqui, ó, como entra uma sombra azulada e aqui tem uma pele mais rosa. Aqui muda de cor, ó, tem branco, né? E muda para sombras. Então, olha a mão, como embaixo tem sombra. Vai olhando, assim, pedacinho por pedacinho, comparando o resto do corpo. Olha como essa perna, né, que está na sombra, ela é diferente dessa parte que está no sol. Então, quando você vai olhando com esse olho, pensando o que eu posso aprender aqui, o que isso agrega na minha pintura, isso abre muito o seu olhar. Muito mesmo, é muito legal. Aqui eu separei uma outra pintura do Sorolla, que é esse daqui, Costurando a Vela, se chama. Para a gente olhar, também a mesma coisa que a gente estava olhando nas outras pinturas. Olha o branco, olha como pinta um branco dessa vela. É a vela de um barco, por isso que tem esse nome, a pintura, né? Estão costurando a vela de um barco, aqui atrás, ó, é o mar, né? Uma praia. Então, é um lugar no litoral. E olha quanta cor tem nessa vela branca. Então, se você fosse estudar essa pintura, pintar, pouquíssimos lugares você ia pôr o branco do tubo. Todo o resto é pegar o branco, misturar com um pouco de azul, fazer um azul claro, daí faz esse pedacinho, daí faz um branco mais claro, faz esse, daí mistura, faz um roxo, né, arroxeado, e de pedacinho em pedacinho vai pintando, né? Olha aqui, ó, a blusa dela, como também tem muita cor, né? A gente sabe que é uma blusa branca, mas olha quanta cor que tem. E aqui atrás, a blusa desse senhor também, a gente sabe que é uma blusa branca, mas ela tem muita cor, ó, a gente vê aqui azul, é muito legal, muito legal. Aqui, ó, tô de novo no Google Arts e eu entrei numa página do Renoir, tá? Então, eu procurei o Renoir e escolhi essa pintura, para a gente olhar com olhos de pintor. Daqui para frente, o que você vai sempre se perguntar, né? Quando você olhar, como ele fez? Se você fizer essa pergunta sempre, sempre que você olhar as pinturas de outros pintores, você vai aprender muito. Então, vamos fazer essa pergunta. Como ele fez o chapéu? Como ele pintou o chapéu? Olha quanta cor tem nesse chapéu.
Então ele não é você ir pegar uma tinta dessa cor de palha lá na loja de material artístico e pintar o chapéu e pronto, né? Com poucas cores você dá esse efeito e fica tão legal. E olha o branco, olha quanta cor tem nesses 2 vestidos brancos. São poucos os lugares, ó, que tem uma luz branca aqui. Ó. E a gente percebe que está debaixo uma sombra, né? Então, a árvore, ela tem esse efeito que são bolas de luz que chegam na gente, né? Então, assim, ó, pedacinhos de luz chegaram no chapéu, no vestido. Observa tudo, observa, por exemplo, como que Renoir pintou essa vegetação. É uma coisa que vai te ajudar se você olhar, se você tiver o hábito de olhar sempre, né? Seria legal olhar todo dia, mas se você não conseguir olhar todo dia, pelo menos todo final de semana, sentar sossegado, pegar seu celular e ficar olhando pinturas, em vez de olhar, sei lá, Facebook, rede social, Instagram, tá? Olhar as pinturas um pouquinho por dia ou, né, um pouco mais nos finais de semana, isso vai te ajudar muito, vai entrando um conhecimento, você nem percebe que entra. Quando você for pintar uma copa de árvore, você vai pintar melhor o aluno. Eu vejo pelos meus alunos, o aluno que faz esse exercício de olhar sempre novos pintores, ao longo de meses, tendo as mesmas aulas que o aluno que não faz esse exercício, o aluno que faz pinta melhor, ele se solta mais, ele encontra mais soluções, porque vai entrando esse conhecimento que é o Renoir que está te passando. Olha que privilégio, aprender com quem sabe muito, né? É uma pintura que está passando o conhecimento para você de como pintar. Então, se eu observo como é escuro, que pode pôr roxo, olha, aqui tem roxo, né? Que os claros, olha, tem amarelo, vai bem para o verde amarelado, esbranquiçado, testar pincelada. Então, mesmo que você não saiba direito fazer, né? Falar, eu não sei fazer isso, mas você vai estudando, vai descobrindo, vai tentando, replicando e vai evoluindo. O legal de olhar as pinturas, ou ir num museu, ou ter, né, esse exercício de olhar pela internet, não é saber a história, porque o que é ruim nos museus, quando a gente lê alguns textos, é que ficam todas aquelas histórias, na verdade, cheias de fofoca sobre a vida do pintor, as amantes do pintor, a vida pessoal dele, sabe, algumas coisas que não leva você a pintar melhor. Então, assim, quando for ver obra, toma muito cuidado de também tirar da sua vida essa coisa de ficar sabendo fofoca da vida do pintor ou coisas que não levam você a pintar melhor. Sempre separa, sabe? O que esse pintor faz, o que eu sei da vida dele, ou que é um método que pode estar descrito num livro, tal, numa biografia, que ajude a pintar melhor. Então você vai separando, sempre fazendo essas perguntas. Quando olhar a obra, é como ele fez. E quando ler um livro, ou ir num museu e pegar aquele áudio que a gente vai ouvindo e vão explicando a obra, sempre ter esse ouvido crítico também, sabe? De não prestar muita atenção nas fofocas e prestar mais atenção em como ele fez. É raríssimo você encontrar, na verdade, eu acho que eu nunca encontrei um áudio no museu ou um papel no museu, uma descrição da obra onde fala como pintou, tá? Geralmente são fofocas sobre a vida do pintor. Então, separar isso, o que é pintura que te ensina, é muito importante, porque daí você foca
no que ele pode te ensinar. Não é demais? Olha que incrível quanta cor tem nesse branco. E aqui eu separei uma outra obra, que é a leiteira, né? Para a gente ver também como funciona a cor. Então, por exemplo, o branco, ó, o branco aqui de cima, ó, do computador, é bem diferente desse branco aqui. E olha a gola. A gola não é pegar o branco lá do tubo e colocar de qualquer jeito. Ela é mais amarelada, mas ela chega aqui, ó. Apesar da gente saber que isso é uma gola branca até aqui, a partir daqui a gente não pinta de branco, ó. Né? É um cinza escuro, tá vendo? É como a roupa. Aqui tem um amarelo bem mais claro que o amarelo daqui. E essas cores você tem que fazer na paleta tudo, todas as cores e ir fazendo esse degradê. Porque é justamente esse degradê que vai dar profundidade à sua obra. Então, quando você olha, observa atentamente, né, como ele pintou, sempre perguntar isso. Então, olha a toalha de mesa, né? Se você fica aqui olhando uns minutos essa toalha de mesa, o dia que você for pintar uma toalha de mesa, essa lembrança vai vir. E o dia que você for pintar, mesmo que seja uma toalha completamente diferente, sei lá, uma toalha xadreza da sua casa, totalmente diferente dessa, lembrar que assim, ó, o caimento traz uma sombra maior aqui, né? As pregas do tecido, olhar como outros pintores fizeram, vai ajudar muito você fazer o seu. E olha essa parede, vamos observar que espetáculo é essa parede pintada. Ela tem cada detalhe, ó, o furo, aqui o outro, pregos, é impressionante. Quando a gente olha para ela, a gente sabe que é uma parede branca, mas não tem em lugar nenhum dessa parede, nem aqui da janela, nem até aqui, nem nos lugares que tem mais luz, como aqui, por exemplo, um branco assim, ó, igual tá aqui em cima, né, nessa faixa do Google Arts, branco, branco, não tem nela. Então, ela não foi pintada com branco puro do tubo. Ela foi pintada com o branco sujo de várias cores que estão na paleta da pintura inteira. E esse conhecimento é que faz com que a pintura pareça, né, real. Não é só esse conhecimento. Conhecimento de cor, claro, tem técnica de pincel, tem um monte de coisa envolvida aí. Mas o legal é a gente ver assim tão claramente o que esses pintores ensinam a gente. Qual é a lição de hoje? O branco é colorido, não pinta branco de branco. Você pinta colorido e quem vê a pintura reconhece como branco, que é uma coisa bem diferente de pintar de branco, né? Mesmo o leite, ó, o leite não é tão branco quanto sai do tubo a tinta. E o legal é que assim, ó, por exemplo, essa pintura, o pincel, ele é bem mais detalhado, é uma pintura mais demorada, né? Você vê aqui pelo cesto, é tudo mais demorado. E comparado com uma pintura, por exemplo, como Renoir, é um pincel mais solto. Então, olhar pinturas de diferentes épocas, mesmo que você fale, ah, mas eu não gosto de pintar, sei lá, tão detalhado, ou eu não gosto de pintar com pincel tão solto, não importa. Mesmo assim, a pintura vai te contar coisas, te contar segredos de pintor, né? Que é como se faz, como resolver coisas. E assim, as soluções dá para as duas pinturas. Então você vê, aqui é um branco colorido, aqui é um branco colorido, aqui também é branco colorido, né? E aqui que é uma pintura também diferente, todo branco é colorido, tá? E esse conhecimento tá aí, ó, à sua disposição. E sabe qual pintura a gente vai fazer essa semana? A gente vai fazer essa pintura aqui do Sorolla. Essa pintura chama, a tradução seria Crianças no Mar, e ela foi pintada em 1909. Ela tem muito que nos ensinar
E eu queria falar de uma coisa antes da gente começar, que podia ser o 8º mito, a quebra do 8º mito, que é assim: se você gosta de um estilo de pintura, por exemplo, hiperrealista, ou gosta de abstrato, ou gosta, independente do estilo que você gosta, ou goste de impressionista, né? Se você gosta dos impressionistas, certamente gosta de Sorolla. A gente, quando vai aprender pintura, a gente não aprende uma pintura para fazer um estilo hiperrealista, outra pintura para fazer um estilo impressionista. O que a gente vai aprender essa semana de cor, e nesse exercício que a gente vai aprender de cor, é para todo mundo. Então, a diferença da pintura impressionista ou hiperrealista é o manuseio do pincel, a pintura em camadas, a pintura mais lenta, tá? É essa a diferença, mas a base, que é o estudo de cor, todos os pintores de qualquer estilo estudaram. Então, o que a gente vai ver essa semana serve para todos os estilos de pintura. É uma base para você escolher o estilo que você quer. Então, por exemplo, se um aluno faz a aula, estuda essa semana, né? E aprende a pintar a pele, aprende o fundo e quiser ir para uma pintura hiperrealista, ele consegue, porque ele sabe misturar cor. Ele vai pesquisar, vai mais devagar, vai fazer talvez no começo uma pintura de camadas, para ele conseguir ficar pronto numa demão só tem que ir muito devagarinho. E daí uma pessoa que gosta de uma pintura mais solta, com pincel mais solto, como por exemplo, né, esses que a gente viu dos impressionistas hoje, essa pessoa vai usar a mesma base para isso, tá legal? A gente não estuda uma pintura diferente se a gente muda o estilo de pintura. Até uma pintura abstrata, ela precisa dessa base de cor, precisa, aliás, abstrato também precisa saber harmonia cromática para você realizar aquilo que você quer, tá bom? Então, assim, se você acha, eu podia ter exposto isso como mito, mas eu não pensei nisso. Mas se você acha que você precisa estudar um tipo de pintura para fazer um estilo, não é assim, tá? Estudando grandes mestres, aprendendo a misturar cor e fazendo alguns passos que a gente vai aprender em outros dias, você escolhe seu estilo e você vai se sentir muito livre para isso, tá bom? Olha, a medida da tela, eu cortei a metade de uma folha sulfite, ó. Isso aqui é uma folha sulfite dividida na metade. Peguei o mesmo tamanho e cortei uma tela em rolo, pequenininha, que poderia ser até menor, quadradinha, tá? Você faz o tamanho que você quiser, porque daí você passa o desenho na escala que você quiser. E eu vou fazer assim, aconselho fazer assim também, que daí você consegue terminar. Um pequenininho você termina em uma semana, tá? E é legal fazer tudo hoje, preparar esse material, começar junto comigo e acompanhando as aulas dia a dia, porque uma é sequência da outra e elas saem do ar no domingo à noite, tá bom? Então faz hoje. Aqui, ó, isso daqui é uma tela em rolo, tá? Que é só cortar no tamanho que você quiser. E se você não tiver a tela, né? Cada um tá aí com uma circunstância, talvez na sua cidade você não consiga comprar, talvez você nem more numa cidade, more na área rural e o nosso, né, o nosso curso aqui gratuito dura uma semana, enfim. Como fazer se você não tem a tela, não consegue a tela, você tem as tintas e os pincéis, mas não tem a tela? É muito simples. Você pode pintar com óleo, do jeito que a gente vai fazer, num papel, tá? De preferência, uma gramatura acima de 300. Mas se não tiver acima de 300, tudo bem. Inclusive, já aconteceu comigo, eu já fiz estudos onde eu não tinha nem o papel com a gramatura, nem a tela, e eu fiz numa folha sulfite. Então,
Essa pintura aqui, ó, que você tá vendo eu fazer do Van Gogh, eu fiz numa folha sulfite. E o exercício dessa semana, se você não tiver tela seria melhor, um papel grosso seria melhor, mas se você não tiver tela, não deixe de fazer, porque o que você vai aprender essa semana vai te libertar. Então faça mesmo que seja numa folha sulfite, tá legal? E pode usar outra tinta, se você não tem tinta a óleo, por exemplo, você tem tinta guache em casa, você usa a tinta guache, tá? A mistura de cor tem o mesmo embasamento, a mesma teoria. Inclusive, se você não tiver nem a folha sulfite, ou tiver incomodado porque a folha sulfite é muito fina, se você tiver um papelão, sabe aquelas caixas de papelão do supermercado? É só cortar um pedaço e fazer nela, tá? Então, eu fico falando isso para dar um jeito, não deixa de fazer. Não perca a oportunidade de aprender por causa de um detalhe que é não ter a tela. Substituir aí por uma folha, por um papelão, tá certo? E o material, as tintas que a gente vai usar vai ser, olha, um branco, que pode ser de qualquer marca, não precisa ser igual a esse, tá? Um azul, eu vou usar o azul cobalto. Mas se você não tiver o cobalto, tiver outro azul na sua casa, não precisa comprar outro azul para fazer o exercício, tá? Você usa o que você tem. Se você não tem nenhuma tinta, daí você compra o azul cobalto. O amarelo de cádmio é o que eu vou usar, mas também outra coisa, se você tiver outro amarelo e não tiver o de cádmio, sei lá, se tem um amarelo limão na sua casa, usa o amarelo limão, tá? E eu vou fazer com o vermelho de cádmio. E mesma coisa, se você tiver outro vermelho, usa outro vermelho. Ele não vai ficar, a sua mistura não vai ficar idêntica à minha, mas ela vai funcionar e você vai conseguir fazer paleta de pele, mesmo que esse amarelo seja, por exemplo, um amarelo limão e esse azul seja um azul ultramar e não um azul cobalto. Tá legal? E uma coisa que eu queria explicar, que isso já aconteceu várias vezes, tanto em alunos do meu curso fechado, quanto nos workshops gratuitos, às vezes aqui no Brasil, né? Sim, pessoal de Portugal isso nunca aconteceu, mas pessoal aqui do Brasil às vezes compra Acrylex, que é muito boa. Você pode comprar tinta óleo Acrylex ou Corfix, a marca que você tiver, isso é indiferente, qualquer marca serve. Só que a Acrylex, ela tem uma embalagem muito parecida com a tinta acrílica Acrylex. E às vezes os alunos compram, sei lá, o azul acrílica e o amarelo a óleo, o vermelho a óleo e o branco a óleo. E daí quando vai misturar, não mistura, porque a acrílica ela é a base de água, tá? Então ela vai... Quando um aluno me escreve assim, Thaís, as misturas estão empelotando, quando eu coloco a tinta óleo e daí empelota, quando acontece isso, eu começo a investigar se um dos tubos não era tinta acrílica, tá? Presta atenção só nisso, quando você for comprar tinta óleo, lê direitinho a embalagem. Agora, outra coisa, as pessoas às vezes perguntam, tem gente que tem alergia a tinta óleo, né? E fala, Thaís, posso fazer com tinta acrílica? Pode, você pode fazer, vai dar super certo, você vai conseguir acompanhar o curso, e só que todos os tubos têm que ser acrílica, e você vai misturar acrílica com água, né? Porque a acrílica é a base de água, tá legal? Pincel, qualquer marca. Estou mostrando esses, ó, só para olhar a dimensão do pelo. Nessa marca aqui é número 2, mas os pincéis, eles mudam de tamanho das cerdas dependendo da marca. Então, ó, esse é um pouquinho mais gordinho e esses aqui é mais fininhos, tá? Número 0. Então, eu peguei 2. Se você pode ser só um, viu? Um fininho e um mais gordinho, se é o que você tem. Eu peguei 2 só para trabalhar, sabe? Se está trabalhando com uma cor escura no cabelo e aqui a pele, e a gente fica com 2 pincéis em vez de ficar limpando toda hora. Mas não é obrigatório, tá? Um fininho e um maiorzinho a gente já consegue, tá legal? Então é isso.
Para limpar, a gente não precisa do solvente. O solvente é opcional. Para limpar, a gente consegue limpar mesmo o óleo com água e sabão, mas se você quiser comprar ou se você já pinta, você deve ter o solvente. A gente não vai usar o solvente, tá? A primeira demão a gente vai fazer com a tinta pura vindo do tubo e só. A gente não vai agregar óleo. Geralmente a tinta óleo, quando você dá assim a primeira demão, não precisa agregar óleo. O que já aconteceu em outros workshops? Já aconteceu da pessoa falar, Thaís, as minhas tintas estão muito ressecadas. Então, o que acontece? Se você tem tinta antiga, velha, muito ressecada, você pode comprar um óleo de linhaça de qualquer marca e colocar um pouquinho, tá? Mas se as suas tintas são novas, não precisa. Porque o que acontece com o óleo de linhaça se você ficar agregando muito assim na primeira demão, né? A primeira demão é quando a gente já começa com a tela em branco. Ele, depois que seca, pode craquelar. Sabe quando fica tudo rachadinho as pinturas? Às vezes é isso, um excesso de óleo, tá? Então a gente não costuma colocar nas primeiras demãos óleo, só a partir depois da segunda, terceira e assim vai, tá certo? E paleta, você pode se perguntar, Thaís, preciso ter uma paleta, né, como essas, assim, uma paleta de pintor? Não precisa, tá? Se você tiver, você usa a sua paleta. Mas se você tem as tintas, tem os pincéis, você não vai precisar de mais nada, você não precisa comprar uma paleta só por causa do exercício. Por exemplo, se você tiver pote velho na cozinha, que quebrou o pote e sobrou uma tampa, você pode usar uma tampa dessa como paleta, tá? Ou um prato que está trincado, que você já não usa mais na cozinha, você usa ele. Não precisa. Uma vez uma pessoa me perguntou, falou assim, mas vale a pena comprar, né, essas tampas plásticas para usar como paleta? Não, não vale, né? Não vale a pena. Eu sugiro essa tampa realmente quando você tem assim sobrando para ir para o lixo, em vez de ir para o lixo, você usa no seu ateliê, tá? E não necessariamente precisa ter a paleta. Um pedaço de vidro também serve. Então pode ser um pedaço de vidro para paleta, um azulejo velho, pode ser um prato velho, pode ser um pote, uma tampa de pote plástico, várias opções. Só não deixa de pintar por não ter ou não encontrar paleta, tá certo? Outra coisa, opcional é ter uma fita crepe, tá? Isso é opcional. Para quê? Para fixar a tela no lugar que você está pintando. Aqui, isso daqui é uma cartolina, assim, é um papelão grosso. E daí você pode, né, colocar a fita crepe aqui atrás e deixar ele fixo para ele não ficar se mexendo, mas dá para pintar com ele solto também, tá? Por isso que uma fita crepe é opcional. E a luva. A luva é legal ter, porque todas as tintas, presta atenção, todas as tintas são um pouco tóxicas, um pouco não. Por exemplo, o amarelo de cádmio, o cádmio é um metal que ele não é levinho, tá? Então se fica pegando na gente, vai para a corrente sanguínea, não é legal. Então é legal usar luva. E não é porque é tinta óleo. A tinta aquarela, por exemplo, que é a base de água e a gente, né, acha que é muito leve, o amarelo de cádmio tem na aquarela, o vermelho de cádmio tem na aquarela. Então, mesmo se você pinta aquarela, não é legal ficar pegando na sua pele, tá? Porque daí o metal, que é o cádmio, que não é tão leve, ele vai para sua corrente sanguínea. Então, qualquer tinta a gente vai fazer com óleo, tá? Mas você pode fazer com acrílica. Aliás, aquarela dá para fazer também. Se você souber pintar, você vai ter que pôr água, tal, e você me acompanha para misturar a cor. E daí na aquarela você vai conseguir misturar tom de pele, tudo que a gente vai fazer essa semana. A gente está com foco em óleo, mas poderia ser outras técnicas. E qualquer técnica é legal o uso de luva, tá certo? E olha só,
Então, ela tá, ó, no meu computador, ó, essa é a tela do computador, tá vendo? É o computador, e eu tô gravando assim só para mostrar uma coisa, para mostrar que a gente vai pintá-la a partir de amanhã. Então, hoje é o dia de você preparar o desenho e preparar o material. E para isso, você pode ter um papel vegetal como esse, só que maior, né? Eu peguei só esse pedacinho para mostrar o papel vegetal, que ele é transparente, e daí com uma caneta muito macia, para não estragar o equipamento, o seu computador, né, a tela. Se você forçar com lápis aqui em cima, você pode estragar a tela do seu computador. Então, com uma caneta, aquelas canetinhas de criança, dá para fazer isso, dá para você tirar o desenho, tá? Assim. Outra forma é imprimir ela na impressora e daí passar o desenho. Mas se você sabe desenhar, você desenha à mão. Essa é uma dica para quem já sabe desenhar. Então desenha à mão, mas não esquece de conferir as proporções. Lembra como é? Quem desenha já teve esse conceito, tá? Não esquece, ó, por exemplo, pegar a medida da cabeça e comparar com as medidas dos outros lugares. Então, qual medida da cabeça que cabe aqui, ó? Né? Então, vamos ver, ó. Uma da cabeça, ó, cabe desde a mão até o fim do braço. Então, você verifica se no seu desenho a largura da cabeça é o comprimento do braço que começa na roupinha até terminar na mão aqui junto com a outra menininha. E você vai pegando a medida e vendo a proporção, né? Quantas cabeças assim cabe desde o pescoço até o mar, se cabe aqui, que é a largura do vestido, e vai fazendo esse jogo de proporção para ver se o seu desenho tá legal. Então você desenha à mão, depois faz o jogo de proporção e pronto. E daí amanhã a gente vai para a pintura. E se você não sabe desenhar, daí é só passar com o vegetal, e daí passa com carbono ou com lápis carvão, ou imprimir numa folha sulfite e daí também passa ou com carbono ou com lápis carvão. Então, ó, tirei o risco, né? Resolvi fazer esse tracejado aqui só para mostrar como a figura, né, original é quadradinha. E agora, para quem não sabe desenhar, eu vou mostrar as formas que tem para passar o risco. Então, você poderia ter ou esse vegetal, ou ter a imagem impressa, né? A imagem impressa na impressora de casa mesmo. E daí, tanto com a imagem impressa quanto o vegetal é a mesma coisa. Tem duas formas. A primeira é usar um pedaço de carvão, né? Que é muito comum em loja de material artístico. Eles vêm assim, e é legal usar luva porque ele suja bastante a mão, ó. Ele vem desse jeito. E também tem a opção do carvão vir assim, ó, como lápis, tá? E daí uma forma para passar o risco é legal prender com uma fita crepe. Dá para ir passando o carvão assim, ó. Quando você passa na parte de trás. E com um boleador, isso daqui é um boleador, ó, ele tem as pontinhas assim, igual alfinete. Ou também com uma lapiseira, com o que você quiser, você vai fazendo, ó. Assim, e ele vai passando o desenho. Aqui ficou meio sujo, viu? Uma outra forma é usar um papel carbono. Então, o carbono como faz, ó? Você põe embaixo. E vai passando. Tradicionalmente, desenho se faz com o lápis carvão, tá? Mas não tem problema fazer com carbono. E quando a gente passa o desenho, por exemplo, aqui, ó, tem
esse desenhado aqui. Isso daqui é a sombra nas costas. Então, quando a gente desenha, passa um desenho, é interessante passar também, marcar sombras. Ou uma luz que é muito grande, que vai servir de referência para você pôr a luz. E tanto, se você for fazer em papel, não for fazer na tela, você pode fazer com lápis grafite também, porque é um exercício. O lápis grafite, em pintura, ó, é legal ver, né, o que fez, ó, eu esqueci a cabeça dessa. Então, antes de tirar o papel, ver se passou tudo, se tá certinho. O lápis grafite, ele existe, a gente aprende em ateliê que com o tempo ele pode aparecer debaixo da pintura. Então, por isso que ele não é recomendado. Muito bem, você gostou da aula de hoje? Espero que tenha aberto muitas coisas aí para você no mundo da pintura a óleo, né? Assim, uma porta aberta, uma janela que entra luz no seu conhecimento, no seu nível de pintura. Espero que seu nível de pintura já tenha subido só hoje com essa aula aqui comigo, deixando de fazer, né, as coisas que a gente conversou, colocando energia em fazer um dos passos do que precisa ser feito para aprender a pintar. Então você já sabe um dos passos e agora você pode adquirir isso como hábito e fazendo, passeando pela internet, se interessando pela obra de outros pintores, com esse olhar mais crítico em relação a como ele fez. É sempre essa pergunta que você tem que responder para si próprio e ir atrás de informação. Isso vai fazer muito a sua pintura crescer. Como ele fez. E você vai descobrir nesse caminhar dos pintores que você gostar, que você for atrás, que sempre a paleta é enxuta, né? Ou seja, os grandes pintores sempre usaram poucas tintas para fazer muitas cores. Não esquece desse conceito. Poucas tintas fazem muitas cores, tá? Não esquece disso. E olha agora, sempre que você for a um museu, sempre que você pegar uma revista, sempre que você olhar uma pintura qualquer, olha com esses olhos de pintor. Tá legal? Te espero amanhã na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, responda o meu e-mail ou deixa seu comentário aqui no vídeo, que para mim é super importante saber sua opinião, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula. Até mais!